Ah, que bom! Oiê! Oi, Gisele, boa tarde aí, obrigado. A gente nem precisa, então, o teste já funcionou, né? Vamos lá. Só dando aí o nosso boa tarde a todos, boa noite, bom dia, né? Depende do que lugar É, do planeta ou a hora que a pessoa está vendo essa live, né? Provavelmente mais tarde. E, Gisele, é o seguinte, né? A gente tinha conversado um pouco antes, né? Que as pessoas fizeram tantas perguntas da outra live, né? Da parte número 1 do nosso bate-papo sobre biomagnetismo, né? Então, a gente meio que selecionou as principais perguntas, né? Para poder aí esclarecer um pouquinho mais sobre o assunto, né, Gisele? com certeza. Teve várias perguntas, é isso aí. Então, assim, a gente vai já entrando de cara. Eu acho que a pergunta que foi mais, assim, pelo menos aqui do meu lado, acho que do seu também, né, Gi? Também. Como é que é feita essa sessão à distância, né? Porque, na realidade, por exemplo, no caso da Gisele, ela está em outra província, a muitos quilômetros de distância daqui onde eu estou, né? E eu também faço atendimento a pessoas no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, alguns países. Então a pessoa fala, mas como é que isso funciona, né? Como é que você faz esse tratamento à distância, né? Então, eu acho que, eu não sei, Gisele, se é melhor você dar um parecer seu, assim como cliente, né? Como é que é essa... E aí eu vou explicando, É, talvez, né? é bem interessante, porque também até quando eu fiz a primeira, também eu estava na expectativa, né? E É. o pessoal pergunta bastante, como é que você sentiu a primeira? Como é que foi a sua sessão? Eu tive essa reação do pessoal, né? Eu É. falei, exatamente, é uma coisa, ela explica bem como é que é. Primeiro ela vai fazer um scan de você e tal, e quando você vai fazer a sessão, no meu caso, eu escolhi ficar meio que essas poltronas reclináveis, então eu fico meio aqui deitada e você pode optar com ou sem o vídeo. A Karina dá essa opção, você pode ficar só na voz se você se sentir mais à vontade. Eu já queria o vídeo porque eu já acho que quanto mais tiver, eu acho que fica melhor. É. Né? Olha, é super relaxante, foi super gostoso. Então ela vai conversando, ela vai falando, ela vai fazendo scan, e você se sente tão relaxado, que mesmo a pessoa que é distraída, porque eu relaxo assim, ó, um olho aberto e um fechado. Então, mesmo essa pessoa que não tem essa concentração, não tem nada a ver com isso, e você tem totalmente, você relaxa e ela que está fazendo o trabalho, e ela vai falando. E então, olha, funciona, é bem interessante, é bem legal, vale a pena experimentar. A É. Karina explica como é que é. E a gente tem algumas coisas técnicas que a gente combina antes, né? É, Por exemplo, se a ligação cai, se a internet cai, o que que eu faço, né? É sempre colocar um copinho com água, porque a água é bom você manter hidratado, porque quando a gente trabalha com a parte bioenergética, biomagnética, né? A hidratação é fundamental. é, Então, vamos dizer assim, que estou eu e a Gisele, começamos a sessão, né? A primeira coisa, a gente identifica as necessidades que a Gisele tem, né? Vamos supor, a gente já fez uma sessão prévia. Olha, eu preciso de, sei lá, eu tenho uma alergia, eu tenho uma sinusite, eu tenho uma bronquite, uma asma, ou eu tenho um problema de gastrite, ou eu tenho problema de dormir, com sono, seja o que for, a gente já estabeleceu as necessidades principais por exemplo, aqui é a Gisele, hoje é a cobaia de novo, né, Gisele? é. E a partir daí, só que no biomagnetismo a gente não trabalha com sintomas, porque a gente não deixa de considerar tudo que a pessoa está sentindo, mas a gente vai fazer um escaneamento de todos os pontos do corpo para ver qual o sistema que está sobrecarregado ou em desequilíbrio, né? Porque às vezes você tem
um problema no sono, mas o que é que está causando aquele problema no sono, né? Será que é um problema neurológico? Será que é um problema psicoemocional? Será que é estresse? Será que é ansiedade? O que é que está acontecendo, né? Será que é alguma disfunção hormonal, por exemplo? Normalmente, a gente tem que fazer o escaneamento do corpo para ver qual é o sistema que está causando aquele sintoma, né? E a partir daí a gente faz um equilíbrio, né? O que é que eu faço aí com a Gisele, né? A gente faz a primeira coisa, senta, ou tem pessoas que ficam deitadas, outras sentadas, não importa, né? Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar um relaxamento. Gisele, fecha os olhos, relaxa, ensino algumas respirações. A respiração mais importante que eu ensino é sobre o nosso nervo vago, porque ele atua em várias partes do corpo, inclusive em todos os órgãos internos, né? Então, eu ensino uma respiração para ativar esse nervo, né? O que ajuda muito no processo terapêutico. E a partir daí, eu tenho um mapinha que eu já fiz, quando eu faço o escaneamento, eu coloco tudo no mapinha, os pontos, as ressonâncias que eu vou trabalhar com a Gisele. E enquanto eu trabalho, quando a gente faz a telebioenergética, eu não estou com o imã, né? Se a pessoa está aqui, eu tenho os imãs, né? Como eu mostro sempre, né? E eu faço o escaneamento com o ímã, né? Com o ímã negativo e encontro aonde é a ressonância, que é o polo positivo. Isso é o biomagnetismo. Mas quando a pessoa não está, essa técnica ela é um pouco modificada porque você tem... É como a gente está falando aqui no celular, vamos dizer assim, né? E existe como é que o seu celular funciona, como é que o GPS funciona, como o seu computador funciona, né? Funciona pela emissão de ondas, né? É assim que esse tratamento de telebioenergética funciona também. Então, a gente usa muito do conhecimento da física quântica, né? Da mecânica quântica. A gente trabalha com partículas, trabalha com ondas, né? Então, a gente tem uma técnica que a gente estuda, né? Para que isso possa surtir efeito, essa comunicação à distância. É como se eu fosse um celular, a Gisele fosse outro celular, e nós estamos emitindo ondas. A Gisele está receptiva àquelas ondas, porque eu baixei as frequências cerebrais da Gisele, né? Essas ondas, né, que a gente tem beta, teta, delta, né, gama, enfim. Eu baixo para as ondas tetas, né? E aí a Gisele fica receptiva àquela emissão de ondas, né? Então, aí o processo se dá mais ou menos dessa maneira. Enquanto eu vou fazendo as ressonâncias naquele mapinha que eu falei, né? Eu tenho até uns ímãs pequenos que eu coloco... Eu deixei aqui separado para mostrar. Que eu coloco naquele mapinha para que a gente possa... para que eu possa identificar exatamente aonde estão os desequilíbrios na Gisele, né? E aí tudo se estabelece. Existe um tempo que a gente fica na telebioenergética, né, quando é à distância, que a Gisele fica... Quanto dura a sessão, Gisele? Uma meia hora, 45 minutos, né? Mais ou menos. Realmente, por aí, 45. Né? E aí depois tem várias coisas que a gente vai também combinando. Depois que fez o tratamento, você tem que desinfetar a escova de dente para que não haja uma reinfecção, seja de bactéria ou o que for, que as escovas de dente elas têm muito, né? Muitos patógenos ali escondidos, tomar água, enfim, tem uma série de coisas que a gente também faz para se preparar para a sessão, durante a sessão e após a sessão, né, Gisele? Aí a Gisele pode contar da experiência dela, como é que flui aí a sessão, Gisele. E uma das coisas, assim, isso que a Karina estava falando, só interrompendo um pouquinho, da escova de dente é importante, porque imagina, a boca tem tudo, entra tudo que é bactéria, né? Então,
troca a escova de dente uma vez por mês, pelo menos, e coloca na água oxigenada, que nem a Karina tá falando, né? Agora, a sessão, ela flui, olha, é uma delícia, porque você nem percebe, você passa o tempo e depois é super gostoso, porque eu me sinto super bem. Ela fala assim, como é que você tá? Né? Toda vez. Eu falo, nossa, tô ótima, tô assim nas nuvens, eu me sinto super bem, super relaxada, super assim, sabe? Eu sou super, eu tenho bastante energia, isso eu tenho bastante, mas eu me sinto super bem, super. É uma coisa, eu já falei até na outra, assim, eu super recomendo, porque é uma coisa assim, gente, você se sente tão bem. Se você, olha, se você é mulher e tá na pré-menopausa, na menopausa, super recomendo. Se é homem, tem algum problema de ansiedade, que nem o meu marido, que eu já falei outra vez, ele fez outras coisas, não vou entrar em detalhes da parte dele, mas também ele gosta bastante, a gente adora fazer. Só que uma coisa interessante, depois da sessão, como eu falei da outra vez, tem até 72 horas que você pode ter os sintomas, né? E é super interessante, porque a gente sempre sente alguma coisa. O corpo responde, né? Então assim, ou é o corpo limpando, pode sair pela urina, do suor, uma febre. Eu acho que até a pessoa mais descrente, né, vai falar, poxa, mas por que eu tô sentindo isso, né? Então, assim, é exatamente assim. E eu vou falar uma coisa, porque quando, até na outra vez eu expliquei da acupuntura, é a mesma coisa, a gente sente, só que a acupuntura, ela é dolorida. Pro meu caso, assim, eu não sou uma pessoa que gosto muito de fazer acupuntura. Mas o tratamento com... Não que eu não recomendo, não tô falando isso. Só não gosto por causa das agulhas. E para mim foi dolorido na parte digestiva. Então, assim, essa parte eu não gostei muito. Mas com o magnetismo, o biomagnetismo, foi interessante porque assim, faz uns barulhinhos, faz não sei o quê, depois você sente na digestão, mas você sente uma melhora, você vê assim, sem dor, vai, você não sente nenhuma dor. Pode ter alguma coisa depois, que é isso que eu tô falando, uma reação, é uma limpeza do organismo, tirando o que não é para ser, uma febre, né? Então, eu acho assim, aí a sessão é muito tranquila, muito gostosa, passa tão rápido quando você vê, você fala, ah, eu quero mais. E quando acaba o tratamento, que a Karina fala assim, que depois do tempo que acaba o tratamento, que ela fala assim, ah, você precisa de 6 sessões, 8 ou 10, depende do caso. Às vezes, no meu caso, às vezes eu falo assim, ah, mas a gente pode adicionar uma ou duas. Ela falou, não. Ela sempre fala, deixa eu terminar e fazer o scan final, que no final do tratamento ela faz, e aí eu vou ver se vai precisar, porque o corpo precisa de um tempo para descansar, né, Cá? Eu que faz, mas ela não faz, não precisa. A gente sempre precisa guardar a resposta do corpo, né? A essa terapia, né? E uma coisa interessante é que, assim, uma das outras perguntas, né, relacionadas a isso, como é feito a distância, né? Porque é o que eu falei, quando a pessoa está aqui presente, eu tenho um imã que eu vou escaneando cada ponto, né? Cada pontinho, pré-pineal, pineal, pós-pineal, parietal, lá. Eu vou chamando esses pontos, né? E vamos supor que eu coloque o imã negativo aqui na pineal, né? E a pineal, como é que eu sei que a pineal está desbalanceada? Esse é a grande sensação desse tratamento, né? Porque quando a pessoa está presente na sessão de biomagnetismo, eu examino, eu coloco o imã, né, negativo, como eu falei, por exemplo, aqui na pineal, e como é que o corpo vai reagir? Quando eu coloco o imã negativo em algum ponto que está em desequilíbrio, aquele pH, ou que tem algum patógeno ativo ali, vai haver numa metade do corpo o que a gente chama de reflexo magnetopodal ou teste kinesiológico. Acho que no Brasil é cinesiológico que fala, me desculpa aí a minha pronúncia, né? Mas a gente faz o que é o teste cinesiológico, que é o que? O corpo ele vai contrair todo de um lado só, né? E vai ter um encurtamento dos membros. Então a gente checa os pés, né? Que é o magnetopodal que eu falei. Então vai ficar um pé, que não dá aqui para ver, mas vamos supor que a minha mão seja meu pé, vai ficar em desnível, um lado mais curto que o outro, né? Então eu sei que aquele ponto está em desequilíbrio.
Isso acontece porque o corpo é uma cadeia cinética, né? E tem esse encurtamento com o ímã negativo, a gente identifica. E para equilibrar, a gente vai achar aonde no corpo vai o ponto positivo. Mas isso é a técnica, a gente estuda, então mais ou menos a gente sabe aonde é que vai colocar a ressonância. E aí a gente deixa o ímã. Por exemplo, se você tem algum problema de sono, provavelmente, cadê o meu? Se você tem um problema de insônia, né? E aí eu achei um problema na. Peraí, só um pouquinho, deixa eu achar um. Então, eu achei aqui com negativo na pineal, né? Eu vou colocar o positivo também aqui na pineal. Então, se os membros estão iguais, não tem o desnível que eu falei, é porque esse é o ponto certo. E a gente deixa o ímã ali, né? Provavelmente a gente trabalha com, sei lá, 5 a 8 pares de ímãs no corpo, né? Que a gente vai encontrando. Então, se você tem um problema neurológico ou insônia, que como eu estou falando, a gente deixa esse ponto aqui até ele despolarizar. Quanto tempo, Karina? É outra pergunta que tem aqui na minha lista. Quanto tempo fica com os ímãs? Bom, quando a pessoa está presente, que o ímã é colocado, depende da região geográfica do planeta que a pessoa está. Como eu trabalho aqui no hemisfério norte, Canadá, o tempo para despolarizar ou que o ímã tem que ficar no corpo é de 45 a 60 minutos. Então, é bastante tempo, né? Quanto mais perto da linha do Equador, menos tempo de despolarização. Por exemplo, no México, na Flórida, 10 minutos você já está ok, né? Então, isso depende da região geográfica que você está. Mas e a distância? A distância, antigamente eu trabalhava com a pessoa falava assim, ok, eu tenho esse, aquele problema, a Karina vai lá, faz o scan, né, a distância, e a pessoa nem sabe que eu falo, olha, tal hora eu vou fazer o tratamento. Só que eu parei de fazer isso porque a pessoa não está participando. Né? É a mesma coisa que falar, Karina, reza aí para mim, né? Ou não tem sentido. Então, agora a sessão é verbal, a pessoa, igual a Gisele falou, ela senta, eu vou falando os pontos. Às vezes eu faço esse scan com a Gisele, né, Gisele, junto na sessão, eu coloco, vamos supor que ela está com um problema X, né? Um problema de, sei lá, refluxo. Então, eu faço um protocolo, falo, olha, enquanto eu faço o escaneamento, você fica quietinha que eu vou deixar um protocolo trabalhando para você para o refluxo. E aí é que eu vou fazer o scan. Um scan demora mais ou menos 10 minutos para fazer, né? Não demora mais que isso. E então é basicamente assim que funciona, né? Só que a distância eu também não estou com a pessoa para checar o pé dela, né? Se teve encurtamento, se não teve, eu faço comigo mesma como se eu fosse uma antena, né? Receptora e também transmissora. Ou seja, eu vou chamando os pontos com a minha mão assim. Quando eu tenho um encurtamento, dá para ver, Gisele? Dá para ver, pessoal? Quando eu tenho um encurtamento do meu membro superior, eu vou lá e anoto. Ah, tem um encurtamento aqui. Então, é assim que eu faço a distância, né? Dá mais trabalho? Claro que dá, porque é uma projeção mental que você está fazendo, né? Então, é mais difícil, né? Muito mais fácil a pessoa estar aqui eu colocar o ímã, porque é físico, né? Você está vendo, não é mental, né? Então, essa era uma das outras perguntas também, né? Quanto tempo que demora uma sessão, né? Pode ser pessoalmente entre 1 hora e meia, e a distância entre 45 minutos a 1 hora. É mais ou menos isso que a gente leva, né, Gisele? Né? E você às vezes faz até uma preparação um pouquinho antes de estar falando com a pessoa, que você sempre está preparando. Tem que fazer uma preparação. Uma outra coisa, Cá, que é importante também falar, que teve algumas pessoas que me perguntaram se cura doenças. E você teve até um caso que você estava me contando. Acho que seria legal você contar também.
Sono. A gente curar é uma coisa assim, a gente aprende muito. Primeiro que a gente não é Deus, não é ninguém para saber se vai curar ou não aquele problema. O biomagnetismo, a telebioenergética faz, ela visa equilibrar o seu sistema, fortalecer o seu sistema imunológico, desfavorecer que aqueles patógenos, né, através do equilíbrio do pH, se desenvolvam. Então, tudo isso, claro, aliado a uma boa alimentação, a um tratamento qualquer que você esteja fazendo, mesmo com seu médico, ou o que for, fisioterapeuta, psicólogo, você ter uma boa atividade física, né? Uma boa saúde mental, enfim, a gente tem resultados, no mínimo você vai melhorar. Né? O IMA, ele não elimina um tumor, por exemplo. Mas já aconteceu de algum biomagnetista, a pessoa vai checar e o tumor não está lá? Acontece, mas isso daí independe da técnica, né? É uma série de fatores, né? Igual eu tenho uma pessoa muito querida que eu trato, né, que ela vai estar vendo a live, né? Que estava com uma pedra no rim de um tamanho considerável que saiu no exame. E dali uma semana, quando estava se preparando para fazer aquele bombardeio e a pedra, né? Porque não dá para a pedra sair pelo tamanho, né? Não tinha mais nada, né? Então, são coisas assim que a gente não pode dizer, mas uma melhora significativa a gente trabalha para que haja um equilíbrio do corpo, né? O meu professor, o Dr. Isaac Góes Duran, né, que é com quem eu fiz a técnica, ele sempre falava curar e calar, né? Então, se você teve aquela cura, muito bem, não vou fazer propaganda nenhuma daquilo, porque a gente não pode prometer uma coisa, né? É o que eu falei, o primeiro par biomagnético que ele encontrou num paciente com terminal de AIDS, né? Não tinha mais nada o que tentar com aquele paciente. E ele falou para o paciente, para a esposa, né? Olha, já que não tem mais nada para fazer, posso tentar essa técnica? Né? E foi o primeiro par, que é o timo, que é aqui nessa região, e o reto, que é muito bom para essa parte de equilibrar e fortalecer a imunidade, né? O paciente ele teve uma piora tão grande que o meu professor falou, nossa, morreu, matei o cara, né? Mas não, ele teve aquele efeito de recuperação, que é naquelas 48 horas que eu sempre falo, o organismo deu uma chacoalhada e você vê, até hoje, isso fazem mais de, acho que 30 anos, 20, 30 anos, e a pessoa ainda está viva e com uma qualidade de saúde excelente. Mas você não pode falar que todos os pacientes que têm essa deficiência ou essa doença autoimune vai se curar, né? Porque depende de muitos fatores, né? Mas acontece de câncer, de doenças assim, às vezes que você encontra num início, né? Você ajuda que aquele medicamento, aquela quimioterapia ou o que for, funcione bem, né? Então, mas a gente não pode nem dar diagnóstico, nem prometer cura, nada disso, porque a nossa função é o que eu falo, né? É equilibrar o organismo, né? Fazer com que ele tenha o melhor da performance, né? Através do equilíbrio biomagnético, né? Então, eu acho que isso mata um pouco já das dúvidas, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado alguma outra. Eu acho que eram essas perguntas que eu me lembro, né? Eu anotei aqui algumas, né? Mas acho que condensou nessas aí, né? Por exemplo, até a Gisele, a gente estava comentando sobre insônia, essas coisas, pessoa que não consegue dormir, né? Então você coloca o ímã, eu posso colocar o ímã no ponto e aí eu vou dormir melhor? Às vezes eu dou o ponto, falo, olha, você coloca o ímã aqui, né? Que você vai dormir melhor e tal. Mas o ideal é você descobrir o que é que está causando aquele problema, né? Com relação ao sono, né?
E assim com tudo, né? As pessoas também me perguntaram se era bom para lombalgia, dores articulares. Sim, é muito bom. Mas é o que eu falei, não adianta eu dar só, olha, compra o imã e coloca aí onde está o processo dolorido, né? Porque o imã, ele funciona, um dos polos ele é analgésico e o outro é anti-inflamatório, né? Só que você tem que também drenar aquilo que está no sistema, né? Então você faz um detox. A gente faz também, nos processos dolorosos, um escaneamento antes de fazer um protocolo personalizado, né? Para ver o que é que está causando aquela inflamação naquele nervo. Ou se foi um acidente, ou se foi uma cirurgia, se é algum outro processo que está acontecendo no corpo, né? Porque aqui na região lombar também a gente tem o que a gente chama de reservórios, né? E os reservórios, acho que é legal. Até acho que foi você que perguntou, né, Gisele? Sobre o que é isso, né? Se você tem cicatriz, fez uma cesárea ou uma operação, prótese, implante, algumas coisas assim, nesses locais existem, eles são locais onde normalmente certos patógenos se escondem do sistema imunológico, né? Então, vamos supor uma bactéria que vai te atacar o sistema respiratório, e ela pode estar na sua cesárea, pode estar na sua plástica, pode estar numa outra cirurgia, num implante, né? Aí a gente tem que descobrir qual é o patógeno que está escondido naquela cicatriz, né? Por quê? Ele está escondido num lugar que não é a casinha dele original, né? Por exemplo, uma bactéria que vai te afetar o sistema respiratório, ela pode não está no pulmão, por exemplo. Ela vai estar lá, como eu falei, numa cirurgia, né? Ou numa cesárea, por exemplo. Então, esses patógenos ficam dormentes muitos anos ali, e aos poucos eles vão minando a saúde da gente, né? Porque eles atacam aqui, atacam o sistema, e o sistema imunológico não consegue detectar, porque ele está escondido num lugar que não é o lugar original dele, né? Então, existe também essa caça, né, que eu tenho que ficar fazendo para encontrar esses patógenos nocivos e fazer o sistema imunológico identificar. Porque quando a gente ativa esses pontos, eles vão correr para a casinha deles, né? E nessa corrida de volta para a casinha, o sistema imunológico pega ele, né? Reconhece ele. Então é um mundo maravilhoso, né? Dá para eu ficar falando horas aqui sobre isso, mas é mais ou menos assim. Então a gente considera queimadura, cicatrizes, pessoas que fazem muita cirurgia plástica ou que têm implantes, né? A gente precisa muito ficar de olho nisso, porque você trata aquele problema e o problema volta. Então, quando você trata e aquele sintoma começa a voltar de novo, tem que achar qual é o reservório, né? Aonde que eles estão se escondendo do sistema imunológico, para que não volte mais, né? E a gente faz também esses processos de detox, né? Desintoxicação de metais pesados, de excessos medicamentosos, muito corticoide no corpo. A gente faz desparasitação, a maioria dos problemas gastrointestinais, a gente faz uma desparasitação com o imã, né? Principalmente aqui que a gente não tem, né? O médico aqui não dá remédio para verme igual no Brasil, né? Então a gente faz isso aqui também. Quer dizer, assim, no geral, dá para a gente tratar todo tipo de condição, né? E eu acho que isso que é a maravilha, né? É um processo que ajuda a gente a se fortalecer, né? Eu, aonde vou, eu carrego uma sacolinha com os meus imãs, né? Porque sempre tem alguém que precisa de um dos primeiros socorros, né? Então, é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Agora, a Gisele teve essa experiência à distância, né? Infelizmente, não dá para a gente pôr mais pessoas aqui para poder falar quem é que vem pessoalmente, mas tanto pessoalmente
quanto à distância, é exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. A única diferença mesmo é que presencial eu vou colocar os ímãs e a distância eu tenho que projetar mentalmente para descobrir o que é que está acontecendo, né? Isso dá mais trabalho, dá, mas é o que eu falei, não é nada diferente do que a gente está aqui agora, celular com celular, conversando, né? É a mesma ciência que está por trás disso, né? Exatamente. Que é a mecânica quântica. Então, né? só para encerrar, eu queria só falar. Então, conversa se você tem dúvida, tira a dúvida com ela, porque assim, vale a pena. A gente às vezes fica na dúvida, né? Você não entende como funciona o método, você fala, mas como que vai ter resultado à distância? Gente, vale a pena, eu tô falando, eu fiz o tratamento e eu tô assim, nossa, é impressionante a mudança, impressionante. É uma coisa assim que funciona e não é mágica, não é nada, funciona, é o tratamento com imã mesmo, do biomagnetismo. Enfim, eu já falei da outra vez, eu não ganho nada, eu confio na Karine, eu faço, oro e daqui a tanto que ela vai me dar a semana que vem o meu scan final. Eu falei, ela fala, daqui 2 meses a gente vai fazer talvez uma outra. Enfim, vale a pena, eu super recomendo, viu? E a gente vai aqui, né? Não vamos fazer live no bate-papo 3, não. Porque tem já bastante vídeos lá no meu canal do YouTube falando exatamente, explicando um pouquinho melhor, né? São vídeos curtinhos, então dá para ver sem tomar muito tempo, né? E continua, pode me passar e-mail, me passar mensagem que eu respondo aí pessoalmente, né? Mas basicamente é isso, né? Uma técnica que a gente pode se beneficiar muito, né? Eu fico muito feliz de ver resultados bons. Aí as pessoas... Eu tenho uma outra pergunta rapidinho, antes da gente encerrar. Se existe casos que não funciona a técnica, né? Que eu saiba, não. Sempre funciona, pelo menos você tem uma melhora muito significativa, né? E depende muito do quanto a gente pode ficar junto nessa, né? Por isso que agora eu falo, compro o imã que eu ajudo à distância. Porque senão fica muito caro. Você já pensou? Se a pessoa não melhora ou tem uma condição que é muito crônica, claro que vai demorar mais, né? Então eu tenho essa preocupação também da pessoa falar, não, eu vou te orientando à distância e você vai fazendo, né? Mas é importante a pessoa estar junto, né? Não tem mais, eu não trabalho mais da forma como eu trabalhava antes, que é o que eu falei, faz aí para mim e tá tudo bem. Não, a pessoa vai estar toda a sessão participando comigo desse processo, né? Eu não faço mais à distância sem a pessoa estar presente no vídeo ou no áudio, através do celular, do WhatsApp. Normalmente o WhatsApp é o que eu tenho usado mais, né? Então, a gente está junto ali naquele processo, a pessoa participar, para tirar aquela ideia mística, né? De que alguma coisa sobrenatural está acontecendo, ou que é um passe à distância, ou qualquer coisa assim. Não, existe um fundamento para aquilo, né? Então, a pessoa precisa participar, né? E a Gisele sabe, né, Gisele? Às vezes você tem aquele relaxamento, naquele momento que o seu corpo está realmente propício a receber aquelas frequências, né? Super, nossa, eu adoro, eu me sinto super bem, eu super recomendo. E eu tenho uma melhora, eu tive uma melhora, eu tive uma melhora. No meu caso foi um problema principalmente digestivo. E, nossa, é incrível o resultado que você tem. Então vale a pena bater um papo e não adianta comprar o imã sem consultar a Karina, ou uma pessoa, porque ela tem que, vamos dizer, fazer um scan. E daí ela vai te orientar entre uma sessão e outra. Se você tiver como comprar o imã, ela vai fazer um protocolo, que é como eu fazia. Ela me fala entre uma sessão e outra, e você precisa ter um tempo também para o corpo descansar. Então não é todo dia, enfim. Então só isso, tem que realmente estar alguém que tem o conhecimento, né? Mas isso faz parte, né? Eu acho que a maior parte das perguntas a gente conseguiu fazer um resuminho, né?
E assim a gente vai, fico aqui à disposição para quem precisar de mais esclarecimentos, ou mesmo se está em outra cidade e não quer tratar à distância, ajudar a reconhecer se aquele biomagnetista é um bom profissional para te ajudar, né? A gente pode ajudar de várias maneiras, né? Mas a distância, como eu falei, funciona exatamente da mesma maneira, né? Então, fica aqui a minha gratidão, né, Gisele? Gratidão a todos aí que estão vendo a gente. Mandem perguntas, sim. É importante a gente saber que existem tantas técnicas alternativas hoje que podem auxiliar sem sobrecarregar o sistema, né? Te dar outras opções, né? Então, eu acho isso bem importante, mas o mais importante de tudo é você se educar, é você buscar saber mais, não colocar a sua vida ou o seu ser na mão de qualquer pessoa, né? Não, você tem que procurar entender, saber das coisas, né? Porque às vezes as pessoas falam, isso daí não é ciência, não é isso, não é aquilo. Tudo bem, não é ciência que você talvez tenha informações sobre, né? Mas tem estudos, tem pesquisa, então pesquisem, saibam mais, né? Abra um pouco os horizontes, porque tem uma infinidade de técnicas maravilhosas, né? E essa é uma delas, eu sou suspeita para falar, porque eu realmente me dedico. Uma hora que eu fico com você, eu estou 2, 3 horas estudando o seu caso, né? Então, a hora que a gente está junto, eu já tive uma preparação. Depois que a gente acaba a sessão, eu vou estudar também para fazer uma análise do que está acontecendo, dos benefícios. E, enfim, a gente está sempre junto, né? Um junto com o outro para que a gente possa aí ter o melhor dos resultados da técnica, né? É isso aí. Então, vamos encerrando, né, essa live. Acho que já passou um pouco de novo, né? Não adianta, a gente gosta de falar, né? Bom, mas fica aí para as pessoas fazerem perguntas para você depois até direto. Eu vou tentar colocar no YouTube de novo, nas outras redes sociais. E um abraço aí para todo mundo, uma noite feliz. Fico aqui à disposição, hein? Boa... Um abraço aí para todos, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.